Nessa aula, daremos início então à criação do nosso primeiro personagem, que nesse caso será uma personagem feminina. Bom, personagem feminino tende a ser difícil de desenhar em qualquer estilo, desde estilo realista ao estilo cartoon. Tecnicamente, isso não deveria acontecer, porque automaticamente falando, as mulheres possuem menos músculos e detalhes visíveis se comparadas aos homens. Possuem curvas suaves e sua expressão na maioria das vezes doce. Então, por que toda essa dificuldade de expressar isso nos nossos desenhos? Acredito que o principal erro dos iniciantes que querem desenhar um personagem feminino é imaginar essa personagem como um homem de salto alto e cabelos compridos. Isso acontece porque estamos cercados por fortes personagens masculinos, e, independentemente do estilo de desenho, os músculos nos despertam um enorme interesse em aprender a desenhá-los. Temos um desejo gigante de aprender a como desenhar aqueles braços musculosos e todas aquelas veias gigantes que esses músculos possuem, não é mesmo? Mas a diferença entre o corpo feminino e o corpo masculino vão além do que você pensa, e não estão limitados a tamanho de músculos e ossos. Portanto, você nunca conseguirá desenhar o corpo feminino direito se estiver pensando da maneira errada. E foi pensando exatamente nisso e nessa dificuldade que eu decidi que um dos exemplos desse curso deveria ser uma personagem feminina, para te ajudar a entender da maneira correta como funciona a sua construção anatômica cartoon. Além, claro, de ser um dos tipos de mascote mais requisitados, como por exemplo as atendentes virtuais, no qual as procuras cresceram significantemente, tudo isso graças a esse boom que as mídias sociais vêm tendo. Então, claro, isso só tende a crescer, você concorda? Para a criação dessa personagem, eu separei aqui algumas referências para nos basearmos, que vão desde referências de face, referências de detalhes, corpo e vestimentas. Eu imaginei a nossa personagem jovem e com bastante disposição para ajudar, e que transmita a sensação de confiança, segurança, positividade e claro, muita carisma e alegria. Essas, na maioria das vezes, são as principais características que um atendente virtual precisa ter. Imaginei também que essa nossa personagem seria uma ruivinha e que possui um estilo leve, porém formal. Então, para a face, as características faciais escolhidas para cartoonizar foram as dessa modelo. Escolhi uma face específica porque muitas das vezes o cliente solicitará um mascote cartoon com características de alguma pessoa, e podem ser os donos, filhos, funcionários ou de algum modelo específico. Portanto, já vale a pena a gente ir treinando essa cartoonização facial. E nesse processo de criação, darei também algumas dicas de como fazer isso, sem perder as principais características da pessoa. Essa segunda modelo nos dará mais detalhes sobre uma pessoa ruiva. Note que ela possui um olho com tom de verde mais forte e também algumas sardas leves. E essas características serão adicionadas ao nosso personagem principal, tá? E temos aqui também duas referências em 3D, que são essas duas. Por que referências em 3D? Antes de continuar, certifique-se de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo os conteúdos das nossas aulas e do nosso canal. Bom, acho muito válido a gente ter essa ideia de volumes da estrutura dos personagens 3D. Tentar observar como em um modelo 3D eles fazem aquela malha de arame, como se fosse arrodeando todo o formato do personagem. Uma maneira muito útil para pensar e entender as curvas e onde as coisas estão acontecendo no desenho. Isso também servirá para você criar personagens mais legais e interessantes. E pensar em como funcionavam todas essas partes de volumes, profundidades nos personagens 3D foi uma das partes que me ajudou bastante e fez com que eu conseguisse ter uma grande evolução nas minhas criações. Portanto, acho muito interessante buscarmos também por referências cartoons. Bom, e por último, irei importar uma referência de vestimentas, que nesse caso será algo formal. Uma farda com uma manga 3/4, uma calça escura e uma sapatilhazinha. Para isso, vamos aqui em Arquivo, em Adicionar imagem, e escolheremos nossa referência para importar. Nesse caso, escolhi essa. Pronto. Com ela aqui no Sketchbook Pro, é só redimensionar e colocar ela aqui no cantinho junto das outras referências. E como vocês podem ver, as referências ficaram aqui, todas agrupadas. E aqui no cantinho esquerdo. Para termos esse espaço aqui para trabalhar e eu poder explicar para vocês melhor, tá? Bom, e falando novamente com relação ao tamanho da página, fica a seu critério, tá? Como eu falei, eu gosto de trabalhar com a folha na horizontal, tamanho A4. Porém, você pode usar no tamanho A3, tamanho que você achar melhor. Na horizontal ou na vertical, tá? Você que escolhe. E pode ficar à vontade para modificar.
Não irei apagar essa camada aqui porque são as informações que eu expliquei para vocês. Vou puxar ela aqui para dentro das referências, tá? Ficará então tudo aqui nesse grupo de referências. E com todas essas informações aqui, iremos iniciar agora o nosso personagem. Para isso, abriremos uma nova camada. Para isso, você vai aqui, clica, segura e arrasta para adicionar camada, ou aperta Ctrl L, ou vem somente aqui nesse sinalzinho de mais, tá? Essa camada será a camada do nosso esqueleto, então eu já vou renomear aqui. Lembrar sempre também de estar salvando seu arquivo, apertando Ctrl S, que pode acontecer alguma coisa, alguma queda de energia ou algum outro problema e você terminar perdendo todo o seu trabalho. Então, na nossa próxima aula já daremos início à criação do esboço do esqueleto da nossa personagem. Até mais!